noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre: você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos, mande para outras pessoas, tá? Nós estamos oferecendo um curso de teologia de graça, né, católico, tá, gente? Então, por favor, me ajude a evangelizar, tá? Quando você puder, tá? Então, por favor, divulgue, me ajude a divulgar esse canal, por favor, ok? E o que nós vamos falar hoje? Eu estou fazendo, né, além de um curso bíblico, um curso do catecismo e também a vida dos santos, eu me propus a fazer alguns vídeos falando das diferenças entre o cristianismo e as outras religiões. Por quê? Não para brigar com as outras religiões, nem para arrumar inimizade, nada disso. Tá? Tanto que no primeiro vídeo eu expliquei, eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de doutrina. Onde que a doutrina da religião A, B ou C contradiz a nossa fé. Porque hoje, gente, infelizmente, se a gente não... essa é a importância do nosso canal. Se a gente não tiver conhecimento da nossa fé, da nossa doutrina, a gente é enganado. Tá? Então, eu já fiz aí 2 vídeos sobre a diferença entre o cristianismo e o espiritismo. Tem gente que acha que pode ser católico, pode ser espírita. Não pode. Você tem que fazer uma opção. Ou você é católico, ou você é espírita. Porque as doutrinas não batem. E hoje, tá, eu vou falar sobre a doutrina judaica. Tá? Por quê? Porque tem muita gente, muitas seitas, até cristãs, que pegam coisas lá do judaísmo e trazem para o cristianismo. Guardar o sábado, né? Não pode comer isso, não pode aquilo. Será que realmente a gente não pode? Então eu quero explicar qual a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Tá? Então eu quero explicar a parte doutrinária, a parte histórica, tá bom? Para você entender qual é a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Por que houve essa separação? Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo era judeu. Eu não posso negar isso. Não, se eu negar isso, estou mentindo. Né? Ah, Jesus não tinha religião. Tinha religião, sim, senhor. Jesus era judeu. Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo. Então Jesus tinha religião, sim, senhor. Isso aí é outra enganação para te enganar.
Tá? Então hoje você vai ficar sabendo qual é a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Tá? Veja, qual é a relação hoje entre o cristianismo e o judaísmo? Hoje tem um respeito muito grande. Graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II, houve uma reaproximação entre os cristãos e os judeus, coisa que não era assim. Cristãos e judeus sempre tiveram não estou falando, além da divergência doutrinária, que há até o dia de hoje, mas não tinha esse respeito que tem hoje. Os judeus perseguiram muitos cristãos e os cristãos perseguiram muitos judeus. Não podemos negar isso. Tá? Então hoje não. Hoje, graças a Deus, tem um respeito entre o cristianismo e o judaísmo. E nós temos que agradecer muito ao Vaticano II. Né? Claro que não é um ecumenismo. Eu já expliquei sobre isso, vou explicar novamente. Tá? O diálogo que a Igreja Católica tem com os judeus não é o mesmo da Igreja Católica, por exemplo, com os protestantes, com os ortodoxos, que inclusive eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Tá? Até dentro do judaísmo há essa divisão, dentro do cristianismo há essa divisão. Então nós vamos fazer também um vídeo sobre isso. Tá? Mas não é um ecumenismo, não. Com os judeus é o que a igreja chama de diálogo religioso. Qual é a diferença? O ecumenismo é a busca da unidade entre os cristãos. Que todos nós, cristãos, acreditamos em Jesus Cristo como Deus. Então somos nós católicos, os irmãos protestantes e os ortodoxos. Então, nós cremos em Jesus como Deus. Então é um ecumenismo, a busca da unidade, ser uma igreja só. Com o judaísmo já não é assim. Com o judaísmo já é um diálogo religioso. Por quê? Porque os judeus não aceitam até o dia de hoje Jesus Cristo como Deus. Então eu já vou começar por aí, a doutrina das divergências em que existe entre o cristianismo e o judaísmo. Vamos lá. Veja, temos coisas que concordamos com os judeus e tem coisas que discordamos dos judeus. Tem doutrinas deles que nós concordamos, tem doutrinas que nós discordamos. Ok? Por exemplo, o que nós concordamos com os judeus? Nós cremos num único Deus. Judeus também são monoteístas, ou seja, creem num único Deus. Diferente das outras religiões que creem em vários deuses, por exemplo, o budismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, né? Então, as religiões lá da África, que vem da África, não é? Acreditam em vários deuses, tá? O judaísmo não, o judaísmo crê num único Deus. Então aí nós já concordamos. Nós cristãos também cremos num único Deus. Não existe deuses para nós cristãos e também não existe deuses para o judaísmo. É um Deus só. Ok? Nós cremos na mesma palavra, na palavra de Deus, na Bíblia. Só que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia deles. Por quê? Os judeus, eles só têm o Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento, porque eles não creem em Jesus Cristo como Deus. Tá? Então, eles creem na palavra de Deus? Eles creem na Bíblia? Sim, creem. Só que a Bíblia deles está incompleta, como está também a dos protestantes. Tá? Então, eles creem na palavra de Deus, só que para eles está faltando o Novo Testamento. Para nós não. Para nós tem os livros do Novo e do Antigo. São 73 livros, para eles não. Tá? Para eles então está faltando o Novo Testamento. Ok? Jesus Cristo para nós é Deus. Nós cremos num único Deus, mas nós cremos na Santíssima Trindade, coisa que os judeus também não creem. Por que que Deus não revelou para eles a Santíssima Trindade? Porque isso está no Novo Testamento, foi Jesus quem revelou. Como eles não creem em Jesus como Deus, então eles não creem nem em Jesus e nem no Espírito Santo. Só no Deus Pai, vamos dizer assim. Para nós não, para nós Deus é uma pessoa, é um só Deus, mas são três pessoas.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Formam uma única, né, uma única divindade. Porque não pode ter três deuses, porque aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Entenderam? Então, não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus. Para nós cristãos, para eles não. Tá? Quem é Jesus Cristo para os judeus? É um grande profeta. Eles têm respeito por Jesus. Tá? Mas eles não creem em Jesus como Deus. Nós vemos lá na Sagrada Escritura. Não é? Então, os judeus, eles ainda esperam o Messias. Tá? Os judeus, né, eles têm lá o Muro das Lamentações, que não tem mais o templo, foi destruído no ano 70. Só tem lá o Muro das Lamentações, tá? Onde os judeus rezam achando que o Messias vai vir e vai reconstruir o templo. Até algumas seitas cristãs acreditam nisso. Nós não cremos, nós católicos não cremos nisso. Porque o Messias é Jesus, e Jesus não falou nada que vai reconstruir o templo. Eles falam que o anticristo vai reconstruir. A Igreja Católica não afirma isso. Tá? A gente não sabe nem quem é o anticristo, pode ser uma pessoa, pode ser um sistema. Não é? Então, eu não acredito que vai ser reconstruído o templo de Jerusalém, não. Por quê? Porque hoje o templo ali está onde era o templo, é uma mesquita muçulmana. A gente vê como é que tá, o bicho está pegando lá, até hoje, a briga que é. Você acha que os muçulmanos vão deixar os judeus fazer um outro templo lá onde é a mesquita deles? Ah, meu amigo, vai ter a Terceira Guerra Mundial se isso acontecer. Então, eu particularmente não creio que vai ser reconstruído o templo. Até porque Jesus foi bem claro, o templo agora somos nós. E outro, nós temos o nosso templo, que é a igreja. Outra coisa, né, o judaísmo, o cristianismo, é uma continuação do judaísmo. Como que começou o judaísmo? Começou lá no Antigo Testamento com Abraão. Deus forma o povo, para desse povo nascer quem? Jesus Cristo. Entendeu? Então, gente, é aonde que eu falei, Jesus tinha sim uma religião, Jesus era judeu, a Virgem Maria era judia, São José era judeu, os apóstolos eram judeus. Só que Jesus rompeu com tudo isso. Jesus não guardava o sábado. Não. Jesus não guardava o sábado. Tanto que ele curava em dia de sábado e os judeus queriam matar ele. E tem seitas cristãs que guardam o sábado. Está errado. Então, gente, Jesus, ele era judeu, nasceu judeu, tá? Só que ele rompeu com o judaísmo. Por quê? Porque os judeus não o aceitaram. Nós sabemos que os judeus não aceitaram Jesus, como não aceitam até hoje. Muitos aceitaram, muitos se converteram, mas muitos ainda não aceitaram. Segundo a Bíblia, Romanos capítulo 11, antes de Jesus voltar, os judeus vão aceitar. Estamos esperando. Esse é um sinal de que ainda não aconteceu. Então, Jesus ainda não vai voltar. Porque esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Os judeus vão se converter e ainda não se converteram. Para eles, Jesus ainda é um grande profeta, mas não é Deus. Tá? Outra coisa. Como eu falei, antigamente, era uma brigaiada entre judeus e cristãos. Por quê? Os judeus não aceitavam o cristianismo, achavam que o cristianismo era uma seita, não é? E os cristãos culpavam os judeus pela morte de Jesus. Então é onde que tinha aquela briga entre cristãos e judeus, não é? O próprio Hitler, que não era cristão, queria matar. Por que o Hitler queria matar os judeus? Com essa desculpa, né, de que os judeus mataram Jesus. Inclusive, a Igreja Católica é acusada de não ter defendido os judeus, o que é uma grande mentira. Principalmente culpam o Papa Pio XII, na época do Hitler, de não ter ajudado os judeus. Mentira! Claro, gente, que o Papa não podia peitar o Hitler assim, né, porque senão ia morrer muita gente. A gente sabe como é que era o Hitler. Então, mas o Papa ajudou muito os judeus, sim senhor. Então, o Papa, e depois do Concílio Vaticano II, aí houve essa abertura, esse diálogo entre católicos, entre cristãos e judeus. Tanto que quando o Papa João Paulo II morreu, tinha muitos rabinos lá. A igreja hoje conversa, todos os papas já foram lá no Muro das Lamentações rezar, já receberam no Vaticano vários rabinos, todos os papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco.
Então nós não somos inimigos, não. Claro que não. Veja, a igreja ensina isso. Isso está nos documentos da igreja. Não podemos culpar o povo judeu pela morte de Cristo. Não, claro que não. Claro que os judeus da época, né, ajudaram junto com os romanos. Mas não foram eles que mataram Jesus. Primeiro, o Novo Testamento diz, no Evangelho de São João, diz bem, Jesus próprio diz: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Então ninguém matou Jesus. Ele fala, se eu quisesse, eu mandaria aqui um monte de anjos aqui para me salvar. Ele quis morrer. Jesus, ninguém matou Jesus. Ele quis. Ele entregou a sua vida. Então não podemos culpar os judeus. Todos os judeus. Claro, aqueles da época contribuíram. Sem tocar na liberdade. Deus já sabia? Jesus já sabia? Claro que sabia. Mas ninguém foi obrigado. Os judeus não foram obrigados, os romanos não foram obrigados. Ninguém, porque Deus não toca na liberdade humana. Deus aproveitou, né, aquilo ali que eles fizeram para daí tirar a salvação da humanidade. Mas não foi, eles não foram obrigados a isso. Agora, não podemos culpar todos os judeus. Claro que não. Outra coisa que a igreja ensina, São Paulo também diz isso. Quem matou Jesus fomos nós, pecadores. Eu e você. Por que Jesus morreu? Para tirar o pecado do mundo. E você também é pecador, como eu também sou. São Paulo fala uma coisa até pesada. Quando a gente peca, a gente crucifica Jesus de novo. Então, gente, não podemos culpar todos os judeus. Então, os papas já estão cansados de falar. Não podemos culpar os judeus pela morte de Jesus. Claro que não. O Papa chama os judeus de nossos irmãos mais velhos. Olha que coisa bonita. E são nossos irmãos. Claro que são. São povo de Deus, povo escolhido. Pena que o coração deles se endureceram e eles não aceitaram Jesus como Deus. Mas isso também Deus aproveitou. Porque se os judeus tivessem aceitado Jesus, não tinha salvação para os outros povos. Porque os judeus eram o povo de Deus, o povo escolhido. Então Deus aproveitou, Deus não obrigou os judeus a negar Jesus, claro que não. Mas o fato deles terem renegado Jesus, a salvação chegou aos outros povos. Isso, gente, isso chama-se desígnio de Deus. E tanto que depois eles vão aceitar também, diz a Bíblia. Tá? Então o fato deles terem negado Jesus, a salvação chegou até nós. Que não somos judeus. Eu não sou judeu, você também não é. Então por que hoje nós somos salvos? Graças à incredulidade dos judeus. Entenderam? Então Jesus rompeu com tudo isso e fundou o cristianismo. Fundou a igreja, está lá Mateus 16, está bem claro. Não é? E dali para frente, toda a doutrina judaica passou. É claro, gente, que eu não estou falando de tudo. O Antigo Testamento, você não vai descartar tudo. Né? Os mandamentos continuam. Tá? Agora, claro, os mandamentos têm que ser interpretados pela igreja. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, era o sábado que era o dia santo. Agora para nós é o domingo. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Os apóstolos celebravam a missa no domingo, no dia do Senhor. Dominus, dia do Senhor. A tradição da igreja diz isso. Os padres da igreja, né, São Justino, por exemplo, que é do ano 100. São Justino falava que os cristãos se reuniam no dia de domingo, não no sábado. O sábado, gente, era o dia sagrado dos judeus, e é até hoje. Se você é judeu, você tem que guardar o sábado, mas você não é judeu, você é cristão. Então você tem que guardar o domingo, não o sábado. São Paulo fala isso bem claro na carta aos Colossenses. Não é para guardar o dia de sábado. Eu sei que tem muita gente aí que gosta, por exemplo, do Rodrigo Silva. Mas o Rodrigo Silva é adventista, ele guarda o sábado. Então eu não vou seguir ele, porque eu guardo o domingo. Eu sou cristão, não sou judeu. Então, respeitamos todos os cristãos que guardam o sábado e os judeus. Mas se você é cristão católico, você tem que guardar o domingo. Ok? A igreja leva tanto a sério esse diálogo com os judeus que o Papa Bento XVI ordenou, isso é uma ordem, tá, do Papa, lembrando que quando o Papa fala, nós temos que acatar. O Papa Bento XVI deu uma ordem, não falar o nome Javé na liturgia.
não cantar músicas que tem essa palavra Javé. Por quê? Porque os judeus, eles não pronunciam o nome Javé. Para os judeus, o nome de Deus é tão sagrado, é tão santo, a gente devia aprender com eles. Não é? Não que você não possa falar o nome de Deus, claro que pode. Não é? Claro que você não vai falar em vão, porque o mandamento diz para não falar o nome de Deus em vão. Mas os judeus, eles não pronunciam o nome Javé, em respeito ao nome de Deus que é santo. Então a igreja também, em respeito aos judeus, a igreja também não quer, né, que canta, nem que reza e fala a palavra Javé. Em respeito aos judeus. Olha só como que a igreja hoje tem um diálogo harmonioso com os judeus. Entendeu? Os judeus não pronunciam a palavra Javé. Os judeus pronunciam a palavra Adonai, que significa meu Senhor em português. O Javé é a tradução do nome de Deus em português. Javé, não Jeová. Nós católicos também não pronunciamos a palavra Jeová, que os protestantes gostam muito de falar. Tem os testemunhos de Jeová e várias seitas, né, protestantes que usam a palavra Jeová. Para nós católicos, essa tradução está errada, está incorreta. Tá? Para nós é Javé. Tá? Mas você não deve pronunciar o nome Javé. Tá? Porque os judeus não pronunciam. Os judeus pronunciam Adonai, meu Senhor. Se você pegar o filme A Paixão de Cristo e você assistir ele na língua original, eu já experimentei isso. Assiste sem ser em português. Se você assistir o filme A Paixão de Cristo no idioma original, você vai ver, quando Jesus está ali, no começo do filme, que Jesus está ali prostrado diante de Deus, ele chama Deus de Adonai. Ou seja, meu Senhor. Não chama Javé nem Jeová, Adonai. Tá vendo? Então, gente, o que é bom nós temos que aprender. Por isso que o Papa pediu. E a gente tem que acatar. Entendeu? Então aquilo que é bom, vamos aprender com eles. Por isso que são os nossos irmãos mais velhos. Infelizmente, eles continuam com o coração endurecido. Não aceitam Jesus. Talvez por isso aquela guerra lá hoje. Por que está aquela guerra hoje lá entre Israel e palestinos? Os dois são filhos de Abraão. Israel é da descendência de Isaac. Os palestinos são da descendência de Ismael. Os dois são filhos de Abraão. Mas por que estão brigando? O padre Léo, uma vez, ele pregou sobre isso e é verdade. Porque não conhecem Jesus. Se às vezes conhecessem Jesus, não estariam brigando, porque Jesus manda amar até os inimigos. Imagine os irmãos. Ah, mas tem cristãos que também brigam. Mas isso aí não é ordem de Jesus. Eu sei que tem briga entre cristãos também, católicos e protestantes. Eu sei que existe. Mas fazer o quê? Mas Jesus não mandou isso não. Jesus não falou nada disso. Jesus mandou amar até os inimigos. Imagina os irmãos. Mas por quê? Porque não tem respeito. Aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa. Graças a Deus, gente. Isso é uma bênção que pode haver no mundo, no país, é liberdade religiosa. Coisa que não tem nos países comunistas, por exemplo. E tem gente que defende o comunismo. Tem gente que defende a teologia da libertação. Entendeu? Gente, nos regimes comunistas, você não tem liberdade de crença, não. É imposto para você. A religião do lado... É igual antigamente os romanos. A religião, ela é imposta. A Igreja Católica não quer isso. A Igreja quer propor a religião, mas não impor para ninguém. Dom Henrique falou isso uma vez, num dos vídeos dele. A Igreja Católica não quer prioridade para ela, mas também quer liberdade de culto. Quer poder cultuar a Deus. E as outras religiões também têm que ter direito. Liberdade para todos. Se Deus dá liberdade, por que nós não vamos dar? Então, gente, a liberdade é a coisa mais importante. Deus quer ser amado, claro que quer, mas não na marra. Entendeu? Então, gente, nós temos que aprender a isso. A respeitar quem pensa diferente. Eu estou fazendo esses vídeos aqui, mas eu estou fazendo os vídeos para os católicos. Quem não é católico, quem não aceita a doutrina que eu estou falando aqui, vai ser feliz. Eu vou amar do mesmo jeito. Como eu tenho pessoas na minha família também que são espíritas, que são judeus, eu não tenho, mas tenho espíritas, tenho protestantes, tem pessoas que não é nada, que é ateu, que não frequenta nada. Então, gente, isso é liberdade humana. Eu continuo amando a todos, as pessoas. Agora, eu estou falando em termos de doutrina, culto, prestar culto a Deus.
Quem é católico não tem que prestar culto em igreja protestante, não tem que prestar culto no judaísmo, nem no espiritismo, nem nada. Você tem que ir para a sua igreja. E eles vão para a igreja deles, eles vão para o culto deles, para a sinagoga deles. É isso que tem que acontecer. Não pode haver o sincretismo, pode haver a mistura. Ah, mas você não está falando aí do diálogo? Gente, diálogo é uma coisa. Diálogo, conversa. Eu respeitando a minha fé e você respeitando a sua. Conversar, não é? Não estou falando para a gente brigar, não é? Nem eu vou lá, nem você vem aqui. Não é isso que eu estou falando. Diálogo, respeito. Entendeu? É isso que a igreja prega. A igreja não está falando, né, que você tem que ir para lá, que eles têm que vir para cá. Não, não é isso. Não tem que misturar nada. Claro que não. Na hora de prestar o culto a Deus, cada um vai para a sua religião. A igreja quer conversa com todas as religiões, mas na hora de prestar o culto a Deus, cada um vai para a sua. Porque as doutrinas são diferentes. Entendeu? É o que eu estou tentando mostrar para você. Não tem como eu ser católico e ser judeu. Não tem como, eu estou acabando de falar para você. Os judeus guardam o sábado, eu guardo o domingo. Para mim, o meu dia santo é o domingo, não é o sábado. Entendeu? Então, gente, os judeus começaram lá com Abraão, que é o pai do povo judeu. Tá? Aí veio Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não é? Todos os profetas, todo o Antigo Testamento, que eles não aceitam o Novo. Não é? Eles ainda esperam o Messias, como eu já falei. Porque não aceitam Jesus como Deus. Mas a gente sabe que Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. Todas. Tá? Mas eles com o coração endurecido não aceitaram. Tudo bem, respeitamos. Eles têm a Bíblia, no Antigo Testamento, como regra de fé. Tá? Então, os judeus, eles seguem o Antigo Testamento. Nós, cristãos, seguimos o Novo Testamento. Isso é outra coisa que eu quero explicar. Nós, católicos, temos o Antigo e temos o Novo, na Bíblia. Os judeus não, os judeus só têm o Antigo, então eles seguem o Antigo. Nós, católicos, cristãos católicos, seguimos o Novo. Então, o que é o Antigo Testamento para nós, católicos? O Antigo Testamento para nós católicos prepara o Novo Testamento. É só você ler o Antigo Testamento que você vai ver. Preparação para a chegada do Messias, que é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que descartar todo o Antigo Testamento. Não. Os Salmos é uma maravilha. Os mandamentos você tem que seguir, claro, é para até hoje. Está lá no Antigo Testamento. Mas você não pode colocar o Antigo Testamento como sua regra de fé. Não. Você tem que seguir o Novo Testamento. Entendeu? Aí aquilo, né, que for bom, a gente pode seguir lá do Antigo Testamento. Aí você tem que ter o que a igreja chama de discernimento. O que eu posso seguir do Antigo, o que eu não posso? Estou acabando de falar para você o que você não pode seguir. O que eu posso seguir? Os Salmos, alguns, a maioria. Não é? Os mandamentos, não é? E algumas coisas lá do Antigo Testamento. Agora, tem muita coisa ali do Antigo Testamento que você não pode seguir. Não pode. Aí vou te falar aqui. Guardar o sábado, não pode. Circuncisão, não pode. Todo judeu, gente, é obrigado a circuncidar. Até Jesus foi circuncidado. Até Jesus. Nós, católicos, não precisamos de circuncisão. Nós precisamos do batismo. Para nós é o batismo. Para eles, não. Para eles é a circuncisão. Então, o católico não precisa circuncidar. Leia Atos capítulo 15 que você vai entender. Gálatas capítulo 2. Essa foi a maior briga no começo do cristianismo, foi por causa disso. Por quê? Os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles queriam circuncidar os cristãos. E São Paulo falou, não senhor, para nós é o batismo. Jesus mandou batizar, não circuncidar. Porque a circuncisão, gente, é para você pertencer ao povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, se você é judeu, vai circuncidar. Agora, se você é cristão, você não vai circuncidar. A circuncisão é você cortar o homem, né? Cortar um pedaço da pele do pênis. Outra coisa, a circuncisão é só para o homem. O batismo é para todos, homens e mulheres. São Paulo diz bem claro, em Cristo não tem mais homem, mulher, judeu, grego, todos somos um em Cristo Jesus. Está bem claro. Então não precisa circuncidar.
não precisa guardar sábado, não precisa, tá? Os judeus não podem comer certo tipo de carne de porco, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quem não gosta de uma carne de porco? O judeu não pode comer carne de porco. Lembra que Jesus foi lá naquela terra lá e mandou expulsar os demônios e eles foram para os porcos? Aquela terra ali não era de judeus, porque o judeu não criava porco. Por quê? Porque tá lá no livro do Levítico. Entendeu? Então, para nós cristãos não tem problema nenhum. Não podia comer carne com sangue. Ah, eu adoro tô zoando aqui, tô brincando. Ah, eu amo o chouriço, mas não posso comer porque o chouriço tem sangue. Pode comer. Você não é judeu. Se você for judeu, não pode comer. Mas o cristão pode comer. O cristão pode comer de tudo. Jesus foi bem claro. Não é aquilo que entra que mancha o homem, é aquilo que sai. Mateus capítulo 15. Leia lá. Jesus falou. Pode comer qualquer coisa, pode beber qualquer coisa. Com moderação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É o que eu estou falando. Você tem que ter discernimento. Você pode comer uma carninha de porco, um chouriço? Pode, com moderação. Entendeu? Você pode até tomar uma cerveja. Lá no Levítico fala, não tomarás vinho nem cerveja. Pode tomar. Não tem problema nenhum. Você não pode se embriagar. Aí não pode. Não é? Lá no Antigo Testamento, né, eles autorizavam divorciar. A igreja não autoriza o divórcio. Se o casamento foi válido, né, o casamento não pode a igreja pode declarar que o casamento foi nulo, é diferente. O casamento não aconteceu por algum motivo. Mas se ele aconteceu, se foi consumado, nem o Papa pode anular. Já no Antigo Testamento, os judeus toleravam o divórcio. Está lá Mateus 19, depois você lê. A igreja, o cristianismo já não aceita o divórcio se o casamento foi válido. Se o casamento, Jesus falou, foi bem claro, tem caso que o sacramento não aconteceu, é falso. Se o casamento não aconteceu, aí não é o divórcio, aí o casamento não aconteceu. Tá? Aí você pode pedir a nulidade do seu casamento, é diferente. Mas se o casamento aconteceu, ninguém pode anular, nem o Papa. Por isso que o rei Henrique VIII, que eu falei dele na aula passada, ele se separou da igreja católica. Ele queria que a igreja declarasse a nulidade, mas o casamento dele foi válido. Se foi válido, nem o Papa pode anular, nem Deus. Não separe o homem que Deus uniu, está lá na Bíblia. Entendeu? Então tem muitas outras coisas ali no Antigo Testamento que você não pode seguir. Por exemplo, né, a questão da impureza. A mulher quando menstruava era impura para o judeu. O homem quando tinha uma relação sexual, ele libera o sêmen, né? Ele era considerado impuro. A mulher quando dava à luz a uma criança era impura. O leproso era impuro. O cadáver de um morto era impuro, você não podia tocar. Tudo isso para nós não tem nada a ver. Você pode tocar no cadáver, você pode ter relação, claro que quando a mulher está menstruada você não deve ter relação, mas não quer dizer impureza nem nada. Quando você libera um sêmen também, você gera vida. O sêmen é o que gera vida. Então para nós isso não tem problema nenhum. A mulher quando engravida também, ela não é impura, não tem problema nenhum. Para o judeu já é. Então, gente, olha quanta doutrina diferente. Outra coisa, o judeu, ele tinha a tal da teologia da prosperidade. Por quê? Para os judeus, todo mundo ia para a mansão dos mortos, que a Bíblia chama de Hades, não é? O interior da terra. Todo mundo ia para o mesmo lugar, não é? Então todo mundo tinha que viver aqui. Por isso que por isso que o livro do Eclesiastes, por exemplo, fala que o morto, né, morreu, acabou. Mas você não é judeu, você é cristão. Nós cremos no céu, nós cremos no inferno, nós cremos no purgatório. Gente, o Antigo Testamento, o céu estava fechado. Ah, mas Elias não foi para o céu? Não, Elias não foi para o céu. Elias foi para a mansão dos mortos, mas a Bíblia fala que ele foi para o céu. E está lá no Antigo Testamento. Isso é simbólico. É igual o arrebatamento que os protestantes creem. É simbólico. Porque o arrebatamento de Elias foi simbólico. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. O céu estava fechado. Como é que Elias foi para o céu se o céu estava fechado?
Quem abriu o céu para nós? Foi Jesus. Ele não tinha nem morrido ainda. Como é que Elias foi para o céu? Claro que não foi. Tanto que ele aparece conversando com Jesus na transfiguração, ele e Moisés. Então os judeus acreditavam o quê? Que a pessoa morria e ia para a mansão dos mortos, para o Hades, o Sheol. Então você tinha que viver tudo aqui nesse mundo, a prosperidade, Deus vai te dar prosperidade, riqueza, por quê? Porque você tem que viver tudo aqui. Para nós cristãos, não. Isso aqui é uma passagem. Nós cremos na imortalidade da alma. Nossa alma, depois que morre, ela não acaba, ela continua. Isso está no Novo Testamento, não está no Antigo. O Antigo realmente não fala da imortalidade da alma. Se bem que fala alguma coisa no livro da sabedoria, que já é quase perto do Novo Testamento. Mas não tem uma doutrina sobre isso, como tem, por exemplo, no Novo Testamento. Então, você não pode também passar a acreditar, né, que você tem que viver tudo aqui, que morreu, acabou. Claro que não. Você não é judeu, você é cristão. Nós cremos no céu, nós cremos no inferno, nós cremos no purgatório. Entendeu? E tem mais coisas, gente. Tem muitas outras coisas, não é? Os judeus, eles tinham várias leis. Não sei quantas leis, não é? Que a gente não é obrigado a seguir mais. A única lei que nós temos que seguir é o que Jesus fala no Novo Testamento. Amar a Deus e amar o próximo. É isso. E seguir os mandamentos. Ok? Os judeus não faziam imagens. Por que nós fazemos imagens? Entendeu? Porque eu quero encerrar falando sobre isso. Tá? Por que Deus... Vou encerrar falando sobre isso. Por que Deus não revelou no Antigo Testamento a Santíssima Trindade? Por quê? Mas a Santíssima Trindade já existia. Já existia o Filho, Jesus sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Mas por que não foi revelado no Antigo Testamento? Porque os judeus não iriam entender, como muita gente não entende. Se no Novo Testamento é complicado, imagine no Antigo. Eles iam achar que são 3 deuses. Iam fazer lá várias imagens. E Deus não queria que fizesse. Por quê? Porque Deus era espírito no Antigo Testamento. Agora, por que no Novo eu posso fazer uma imagem? Por que nós cristãos podemos fazer uma imagem? Porque agora Deus se fez carne, Jesus Cristo, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. No Antigo Testamento não tinha como fazer uma imagem de Deus. Agora não, agora Jesus se fez carne, Deus se fez homem, então agora eu posso fazer uma imagem de Deus. Não para adorar, para venerar. Entendeu? Então, olha a diferença, antigo e novo, judaísmo e cristianismo. Entendeu? Então, gente, tem muitas outras coisas, tem muitas outras doutrinas, não é, que são diferentes entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Então, gente, você que é católico, você que é cristão, você tem que seguir o Novo Testamento, você tem que seguir, não é, a doutrina cristã. Tá? E não aquilo que está lá no Antigo Testamento. Principalmente guardar sábado. Você tem que guardar o domingo, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, os apóstolos celebravam a missa no domingo, então a gente passa a obedecer, né, à igreja, não mais os judeus. Entendeu? Respeitamos? Com certeza respeitamos, mas você deve ir à igreja, deve ir à missa no domingo, não no sábado. Ok? É obrigatório ir à missa dia de domingo. Tá bom? Guardar o dia do Senhor não é só não trabalhar, é você ir à igreja. Isso você tem que fazer. Isso você tem que copiar os judeus. Os judeus todo sábado vão na sinagoga. Todo sábado. Tá? E você, católico, tem que ir na igreja todo domingo. Isso aí você tem que copiar. O que é bom, gente, você tem que copiar. Tá? Então, vá à igreja todos os domingos. Sábado não é obrigatório, mas domingo é. Amém? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? E na próxima aula nós vamos então falar de outras religiões. Eu quero fazer também de outras religiões, para você entender então a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.